Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar a vida do teu servo. Eu sei que o Senhor já falou com ele, o Senhor já colocou a palavra no coração dele. E aquilo que eu peço, mais do que o Senhor abençoe a tua palavra, porque ela já é abençoada, mais do que o Senhor prepara o teu servo, porque ele já está preparado. Eu sei que ele preparou-se, ele orou, ele buscou a face do Senhor, mas eu peço que o Senhor prepare os nossos corações. Hoje nós queremos sair daqui, Senhor, transbordando da presença do Senhor, cheios do teu Espírito Santo, cheios de fé, coragem, ânimo. Ó Deus, que nós possamos, ó Deus, receber a tua palavra, Senhor, de uma forma tão sincera e maravilhosa, como uma criança recebe uma palavra, Senhor, como uma criança recebe novas de alegria. Senhor, que o nosso coração esteja preparado para ouvir o Senhor. Fala conosco, vai repreendendo todo o mal, toda a opressão, à medida que a palavra for sendo pregada. Senhor, a opressão, toda a obra maligna vai sendo dissipada e que a glória do Senhor venha sobre nós nesta tarde. Nós oramos e te agradecemos desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vocês podem aplaudir o Senhor nesta tarde. Amém. Amém, irmãos. Podeis assentar. Amém, irmãos. Sentados mesmos, vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 10. Primeiro Coríntios, capítulo 10. Irmãos, por mais que eu procuro fugir dessa minha responsabilidade, porque eu acredito, creio, nós temos aprendido na igreja que o Senhor chama determinados homens ou mulheres para determinados ministérios. E por mais que eu procuro dar a volta, irmãos, mas o Senhor tem sempre usado a minha vida no sentido de admoestação, advertência, chamada de atenção. Não porque eu seja melhor, irmãos, mas todo o intento, toda a força, todo o desejo que sair da minha alma e que porventura chegar a tocar alguns dos irmãos, irmãos, não fiquem feridos comigo, não sou melhor do que ninguém. Eu quero que a palavra do nosso Deus fale com você e fale comigo, porque nós temos que acreditar que assim o é. Então acredito que a palavra dessa tarde, não vou para muito longe de novo. Vamos ficar na advertência, para que então, irmãos, nós possamos nos movimentar e possamos trabalhar a nossa alma, porque o Senhor, irmãos, tem desejo de nos salvar. E nós precisamos, irmãos, abraçar a palavra, viver a palavra, caminhar com o Senhor, porque não basta conhecer a palavra, não basta nós termos conhecimento da palavra, mas é necessário nós procurarmos viver. Por mais pequeninos que sejamos, é necessário nós procurarmos viver. Tá bom, irmãos? Com amor, nós queremos ouvir a palavra nessa tarde. 1 Coríntios, capítulo 10, já disse, do versículo 1 até o 13. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que o acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejais idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo assentou para comer e beber, levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não deveis pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. Não se queixem como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor.
Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, e não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhe providenciará um escape, para que o possam suportar. Senhor, nós estamos na Tua presença nesta hora. Nós estamos perante a Tua face. Senhor, com responsabilidade, querendo, ó Deus querido, ouvir a palavra do Senhor. Por isso nós queremos, Espírito de Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor fale à nossa alma nessa tarde. Fale, ó Deus, em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Irmãos, conforme havia prevenido, o propósito, o objetivo dessa mensagem é nos alertar quanto à vigilância da nossa salvação. É nos alertar quanto à vigilância à nossa salvação. Irmãos, porque quando você aceitou Jesus, quando você teve a experiência do novo nascimento, você ganhou a salvação. Você é salvo, Jesus está contigo. Mas, no entanto, é necessário nós lutarmos para nós não perdermos essa salvação. Porque o nosso inimigo está imensamente interessado a nos tirar do foco. E nós podemos perder a salvação. Não esquecemos, irmãos, do que o Senhor adverte com relação àqueles que serão salvos. Há tantas experiências que o Senhor diz que naquele dia, nós que achamos que estamos salvos, poderão ter uma grande decepção. Portanto, irmãos, a advertência é para que nós venhamos estar firmes, vigiar o que nós já temos. Irmãos, porque o Senhor fez o máximo, o Senhor fez o absurdo de dar o seu próprio Filho por amor a nós. E dar o conhecimento da palavra, para que você, não você igreja, mas você, cada ser que está aqui, para que você lute para a salvação da vossa vida. Irmãos, porque é necessário lutar. Muitas das vezes, nós não lutamos da maneira que é para ser. Mas estejamos atentos. Irmãos, eu quero aproveitar a palavra que o pastor deu no domingo passado, sobre aqueles versículos que me tocou muito o coração. Gênesis 1, do capítulo 1 até o 3, mas eu quero ler o 4 também. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Irmãos, eu posso pensar, eu posso fazer uma figura, eu posso pegar como simbolismo que essa terra, irmãos, que estava no caos, ela é o homem sem Deus. Eu posso pegar a terra como um caos, sem forma e vazia, como a pessoa de um homem. Tá ok, irmãos? Então é a terra no caos, é o mesmo que o homem sem Deus, é o mesmo que o homem desviado, é o mesmo que as pessoas dentro da casa de Deus, e infelizmente sem a salvação, dormindo com a salvação que ele já tinha. Irmãos, havia trevas sobre a face do abismo. Irmãos, nós temos entendido na igreja que um coração sem Deus, um coração das pessoas que estão no mundo, ela é um abismo. Por quê? Porque esse abismo não preenche. Por mais que a gente procure buscar em prazeres do mundo, a gente não consegue preencher o vazio que há no coração daqueles que não servem a Deus. Por isso, irmãos, a Bíblia diz que havia trevas sobre a face do abismo. Irmãos, e trevas na palavra, no sentido espiritual, fala de ignorância,
ignorância espiritual. Esse é o objetivo do inimigo, trazer ignorância com relação à nossa vida. Por isso, as trevas estavam sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Irmãos, eu quero entender com esse versículo que ainda que o homem não quisesse, ainda que o homem não o invocou, no entanto, ele estava lá. O Espírito de Deus está no mundo. E o Espírito de Deus está na igreja. Ele pairava sobre as águas. Irmãos, e nós sabemos que a água é símbolo de vida. Então o Senhor está pronto a realmente nos ajudar. Irmãos, versículo 3, disse Deus, haja luz e houve luz. Não importa o seu problema, não importa a sua dificuldade particular. O nosso Deus que nós servimos é poderoso para colocar luz aonde há trevas. Irmãos, eu tenho certeza que você, que eu, há coisas na minha vida que eu não concordo, e às vezes essas coisas, ela me coloca subjugado. Eu acabo fazendo aquilo que eu não concordo. Porém, o nosso Deus, irmãos, é capaz de trazer luz onde há trevas. Se você o invocar, o que eu acho interessante no nosso Deus é que hoje, irmãos, hoje na igreja nós ouvimos muito que os problemas que a gente passa, e é realidade, não é mentira. Muitos de nós enfrentamos problemas devido ao nosso passado, devido ao que nós passamos, é por isso que nós somos pessoas difíceis de ser trabalhadas. Sim, concordo, mas no entanto, irmãos, o homem no dia do juízo final, estará diante dele todo ser humano que não venceu. Todo ser humano que não buscou a Deus estará no trono, diante do trono para ser julgado. Isso me leva a entender que não importa o seu problema, não importa a sua natureza difícil de ser tratada. Porque se Deus dizer, haja luz, haverá luz. Mas no entanto, o Senhor espera nos homens, nos vasos, naqueles que querem. Porque se você tem um problema grande e acha que não vai vencer, chegará um momento na sua vida que Deus dirá, haja luz. Eu já venci, irmãos, situações muitas na minha vida dessa maneira. Quando eu achava que não poderia vencer, lá no joelho, lá no altar, Ele me dava vitória. E essa é para você, homens, mulheres, crianças, talvez até alguém que ainda não aceitou Jesus, é você também. Deus te muda, se você quiser. Porque o máximo, o próprio Deus desceu do céu, ofereceu para nós essa maravilha de hoje. Nós estamos aqui, temos a oportunidade de ouvir. Porém, irmãos, nós temos que levar a coisa muito a sério. Porque a nossa vida é particular. Naquele dia não terá uma multidão. Naquele dia a gente não estará com a igreja presbiteriana juntos, cumprimentando, abraçando ali, esperando um tremendo dia, um tremendo momento de falar com Deus. Naquele dia você será individual. Ele lerá a tua vida, mostrará por que você não venceu. Porque se Ele dizer, haja luz, haverá luz. Esse Deus que tu serves, irmão, esse Deus que nós servimos, que a gente está na casa de Deus, às vezes a gente não presta atenção, a gente não caminha conforme Ele quer. Essa palavra é de amor, irmão, é de amor. Se você não vencer a sua natureza, se você é um mentiroso de verdade, não consegue controlar a mentira, você vai ser julgado naquele dia. Para não dizer outros assuntos que você sabe, que você esconde, que você disfarça muito bem na sociedade. Porém, aquele que está sentado no trono vai chamar a tua atenção. Porque é assim que Deus vive conosco. É amor, é paz, é proteção.
nós estamos enganados, irmãos, porque sobre nós está a proteção de Deus. Eu faço, eu cometo, porém quando eu chego na casa de Deus, eu sinto que Ele me abençoou, então Deus está comigo. O que pode não ser verdade, se você de uma hora para outra passar para a eternidade sem estar compromissado com esse Deus, você não subsiste. E houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Lá, irmãos, nas coisas físicas, o Senhor fez diferença entre a luz e as trevas. E a penumbra também, tá, irmãos? Não é só escuridão, penumbra também. Vestes salpicadas de culpa não irá habitar no reino dos céus. Se fizéssemos uma pergunta aqui, quem de nós acredita que iremos para o inferno? Nós não acreditamos. Nós não achamos que conosco não. Sabe que eu mesmo não parei para meditar nisso com a minha pessoa. Senhor, no arrebatamento da igreja, muitos serão chamados, porém poucos os escolhidos. Irmãos, essa palavra de novo eu digo, para impactar, para que você corrija, porque Ele te ama, e eu te amo. Quero que vocês me amem, para que juntos possamos chegar lá, para que nós ouçamos dele: bem-vindo, filho amado, para o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Porém muitos não poderão entrar lá. Irmãos, Paulo dizendo: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem. Está aí o problema. Não quero que vocês ignorem. Ignorância, trevas. Satanás lança trevas. Nós estamos dentro da casa de Deus. Satanás joga trevas. A gente ouve a palavra e não corrige. Satanás é astuto. Ele é perito nessa arte, lançar trevas, para que a gente não conserte o que está errado. Não quero que ignore o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e passaram pelo mar. Irmãos, é a nossa situação hoje. Sabe o que é nós estarmos debaixo da proteção da nuvem? Sob a nuvem, ou seja, a nuvem da proteção de Deus está sobre nós. Somos nós aqui, que já falei do assunto. É maravilhoso, eu tenho problemas. Vou lá na igreja pedir a solução do problema. Deus te dá a solução. Você é amparado, você sente prazer na casa de Deus, você está sob a nuvem, e talvez até já todo compromissado com aquilo que é as ordenanças da igreja. Porém, se não houver compromisso, não poderão ser salvos. Os nossos antepassados, o povo de Israel, estiveram sob a nuvem e passaram pelo mar. Irmão, salvação, passagem pelo mar. Sabe o que significa passagem pelo mar? Quando a gente recebe a salvação aqui, a gente não medita. Talvez porque a gente não aprendeu ainda o que é passar pelo mar. Eu vejo aqui uma grande impossibilidade. Você fugir do inimigo através do mar. Se fosse por outra saída, quem sabe um rio estreito, tudo bem, mas o mar... O Senhor, irmãos, o povo de Israel passou pelo mar. Todos eles passaram, vejam bem, um conjunto de pessoas passaram pelo mar.
Assim como na casa de Deus ela está cheia, não só aqui. Estão cheios de gentes que apreciam a palavra de Deus, que estão sob a nuvem, estão sob a proteção e que já passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem. Irmãos, aquela situação, tanto a nuvem por cima, eles passando pelo mar, aquilo significa batismo. Todos eles foram batizados na nuvem. Passaram pelo mar, foram salvos. Faraó não teve mais força para ir atrás do povo de Deus, assim Deus faz. A palavra do Senhor diz que quando você aceita Jesus, Ele te tira, Ele te compra. Você era um escravo, Ele te compra e além de te comprar, Ele te tira do mercado. Isso significa você passar pelo mar. Já aquele antigo não tem mais poder sobre as nossas vidas. Isso significa, irmãos, a nossa salvação, a nossa passagem pelo mar. Irmãos, mas com o tempo, logo, logo, o povo de Israel, aquele grupo, como eu já aprendi, como vocês já aprenderam, que nós fomos salvos, fomos batizados, fizemos tudo o que era para fazer. Mas chega no momento, irmãos, que a gente vai entender que nós saímos do Egito, porém a cultura do Egito está na nossa alma. Aquilo que nós aprendemos, que o velho homem nos ensina, que o mundo que é o nosso, aonde nós vivemos, nos ensina. E nós vamos ver, nós vamos ter que travar lutas, ter que travar bastantes situações nas nossas vidas. Irmãos, mas você tem que lutar para você manter a sua salvação. Irmãos, eu vejo o amor do nosso Deus, eu vejo o carinho do nosso Deus, irmãos, quando você entrar no deserto, você permanecer fiel. Irmãos, na minha experiência, caminhando com Jesus, chegou um momento, eu já disse no princípio da minha salvação, foram uns 3 anos de muita glória, de muito fogo, porém chegou um momento que as coisas começaram a esfriar, mas eu não poderia deixar de orar, eu não poderia deixar de buscar a Deus, só que as coisas já não mais aconteciam. Antigamente, naqueles primeiros dias, bastava a gente orar, a glória de Deus caía e o poder vinha, porém veio o tempo da prova. É a prova do Egito, irmãos, porque é prazer do Senhor de ver a nossa reação individual, quando a cultura do mundo, quando a cultura do Egito vai tentar levantar o velho homem que está em nós. Quando você aceitou Jesus, irmãos, o Espírito de Deus deu um nocaute no velho homem. O velho homem caiu por terra e o Espírito tomou conta da sua vida e você glorificou a Deus, andou em felicidade. Porém, irmãos, esse velho homem, ele não pode ser alimentado. Nós temos que lutar para ele manter-se lá. Porque se nós não o mantermos lá, ele vai se levantando. Ele vai se levantando. E o espiritual, irmãos, vai caindo. E chegará um momento que Deus mais já não vai poder trabalhar nas nossas vidas. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque esses são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Então, irmãos, muitas das vezes nós estamos nessa situação, você não concorda, porque nós aprendemos na igreja que não é correto, mas a gente acaba fazendo, por quê? Porque o velho homem está ali, tentando tomar a nossa salvação. Oh, irmãos, mas em nome de Jesus nós temos que reagir a isso, e manter-se de pé, irmãos, porque é nessa luta, é nesse desejo de servir a Deus, que o Senhor está lá no céu feliz conosco. Agora, quando a gente se entrega aos velhos costumes que nós tínhamos, o Senhor se entristece, irmãos, e nós não seremos aprovados. E o Senhor olha para nós com carinho, ama o ser humano, porém o Senhor, para Ele não há acepção de pessoas. Aquele que cometeu o pecado, que esteve no pecado, merece a morte. Todos comeram do mesmo alimento. Todos nós, irmãos, estamos aqui hoje, comendo de um só prato. Estamos comendo da palavra do Senhor.
Jesus está no nosso meio. Sabe o que Jesus disse? Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus disse também, eu sou o pão que desceu do céu. Tudo que a gente tem ouvido aqui, tudo que o Espírito de Deus tem usado a minha vida aqui para falar com vocês e com a minha própria vida, irmãos, é o alimento que a gente está esperando. É o alimento que você está alimentando, e nós estamos alimentando de um mesmo pão. A igreja está alimentando do mesmo pão. Porém, irmãos, todos não poderão ser salvos se nós não vigiarmos. Poderemos sim, irmãos, em nome de Jesus, podemos 100% serem arrebatados com o Senhor. Mas é necessário nós lutarmos. Queremos realmente a nossa vida com Deus. Irmãos, eles beberam da mesma bebida espiritual. Irmãos, essa mesma bebida espiritual, tanto tem o caso do vinho, que a gente toma na ceia, que tem a ver com o sangue de Jesus. Nós estamos bebendo da mesma bebida espiritual. Porque eles lá no passado, eles bebiam da rocha espiritual que os acompanhavam, e a rocha era Cristo. Irmãos, aquele povo que estava no deserto, eles não morreram na sequidão, eles não morreram de fome, porque Deus queria mostrar que o Senhor é poderoso para cuidar dos seus filhos, aonde quer que estiverem. Irmãos, e a rocha que os seguia era Cristo, já era Jesus lá, mesmo ainda não chegando à altura do seu nascimento, mas ele estava lá, a rocha era Cristo. Jesus disse o seguinte, ele disse para a mulher samaritana, porém, o que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmãos, as águas, a água do Espírito, a água da salvação que sacia a nossa sede espiritual, ela é eterna, irmãos, e nós temos que estar em manutenção diante do Senhor, para que esse rio continue a fluir na nossa alma. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Irmãos, isso dói a espinha. Isso dói os nossos rins, conforme os hebreus dizem. É duro, é tremendo, é digno de temor e de tremor. Contudo, Deus não agradou-se da maioria deles. Por isso seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. É interessante que hoje já não se vê mais os corpos espalhados pelo deserto. Mas o Senhor nos dá uma pista. Lá na ceia, quando a gente toma ceia, né? Quando a gente toma ceia, descompromissado com Deus. É por isso que há muitos doentes, há muitos mortos no meio de vós. Estou falando da parte espiritual, tá, irmãos? Começa-se a morrer quem não tem compromisso. Está fazendo as ordenanças da igreja, mas espiritualmente estão mortos. Irmãos, o Senhor não agradou da maioria deles. E hoje não é diferente. Isso é digno de horror, tá, irmãos? De assombro. Porque dura é a palavra do Senhor. Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. E essa palavra, irmãos, vai ser para todo ser humano. Eu já disse isso uma vez aqui. Irmãos, quando eu estudava ainda, eu lutava para não ser reprovado durante o ano. Por isso eu lutava, não era muito bom para estudar, mas era um preocupado. Naquilo que eu conseguia, eu lutava, irmãos, porque eu não queria ser um reprovado. Eu não fazia festa. Lá nos colégios do Brasil é o seguinte, liberava o pessoal para as férias. Mas vem aqui, no final de semana que vem, que vai estar aqui a relação daqueles que passaram e daqueles que ficaram de recuperação ou daqueles que foram reprovados. Sinceramente, eu não me alegrava na alma enquanto eu não verificasse o meu nome ali, no mínimo na recuperação.
Irmãos, mas quando eu passava direto, era uma alegria, aí sim eu fazia a minha festa particular. Irmãos, e você e eu teremos o dia da prova. No dia da nossa morte, irmãos, nós seremos separados. Receberemos um bem-vindo ou um apartai-vos. Por que não lutar para você sair bem nessa prova? Por que não ouvir a palavra, colocar ela em ordem na sua vida hoje? Por que não consertar? Porque o grande inferno que as pessoas passam lá, além do inferno físico, é de saber que tiveram a oportunidade, é de saber que Deus, pela misericórdia dele, usou quem ele quis para te advertir. E você não tomou posição. Não brinque com esse Deus que é amor. É amor. Ele te ama. Porém quer compromisso. Quer homens e mulheres de compromisso. Quer pessoas ainda que talvez pela primeira vez está ouvindo a palavra. Deus tem prazer em ti. Mas de homem que quer caminhar com ele. Tá ok, irmãos? Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos as coisas más como eles fizeram. Irmãos, durante um bom tempo eu achava que cobiça estava em mim, aprendi na igreja, não examinei muito. Achava que a cobiça é só aquele desejo inveterado de querer dinheiro e querer, achava que a cobiça era isso. O problema é meu, não é de vocês. Mas enfim, irmãos, a cobiça, só que a cobiça, eu tenho entendido que a cobiça, irmãos, é tudo aquilo que o seu velho homem, que o meu velho homem morto, mas que ainda ordena, mas que ainda trabalha na nossa natureza. Irmãos, nós podemos cobiçar muitas coisas que Deus não agrada. Podemos cobiçar imoralidade sexual, impurezas, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, enfim, muitas coisas, irmãos, a gente pode tomar como cobiça. A própria inveja é uma cobiça. A gente está cobiçando as coisas do mundo. Não as deixa, a gente ama. Tudo aquilo que nós temos prazer nela, irmãos, é porque nós estamos amando. De onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Quando a gente procura isso e armazena isso, e não liberta-se disso, na verdade são os prazeres que militam na carne. Cobiçais e nada tendes, matai e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazeis guerra. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes os vossos prazeres. Que enfim é a cobiça. Estamos cobiçando coisas que o Senhor não agrada. Infiéis. No original significa adúlteros. Isto é, os que são desleais para com Deus. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. De novo, estamos na casa do Senhor, estamos debaixo da proteção e armazenamos essas coisas em nós. Irmãos, quando você notar que em você aconteceu a inveja, você tem que lutar com Deus. Senhor, eu não quero inveja na minha vida. Eu não quero nenhum tipo desse sentimento na minha vida. O Senhor manda a gente expurgar isso, mandar fora das nossas vidas. Porque Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, porém eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas me edificam.
Você pode fazer tudo, irmãos. O Senhor não te proíbe a nada. Porém, muitas delas não edificam. Não sejam idólatras. Irmãos, a gente já falou muito sobre a idolatria. Idolatria vai em vários... Podemos fazer um leque de idolatria. Até a nossa própria natureza, até o nosso velho homem, que você não quer descer de lá. Você está idolatrando o seu velho homem. Irmãos, não sejais idólatra como alguns deles foram, conforme está escrito: assentou-se para comer e beber e levantou-se para entregar-se à farra. Aconteceu isso com aquele povo lá no Êxodo. Eles fizeram um bezerro de ouro e levantou-se para festejar. Irmãos, e dizem que no original, essa farra aqui, essa festa deles aqui, estava envolvido, tem conotação sexual no meio. Então o povo da igreja levantou para fazer festa e deixou correr à solta. Quantas das vezes, irmãos, não é bem isso, não é bem isso que está ao nosso redor. Mas talvez a gente, na nossa fraqueza, caia em laços assim. Não sejais idólatras. Não pratiquemos imoralidades, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Não adiantou ser filho de um mais fiel, de um pai fiel, de uma mãe fiel, de um irmão fiel, morreu 23 mil. O Senhor, operando na igreja, matou 23 mil num só dia. E a gente acha que estamos debaixo da proteção. Podemos viver, podemos fazer as nossas farras. Com muito respeito a muitos de vocês, tá, irmãos? A muitos de nós. Mas eu tenho que ouvir isso. E você tem que ouvir. Para a gente se prevenir. Para a gente não achar que tudo é natural. A igreja, irmãos, tem caminhado por um lado de nos levar e pensar que tudo é natural. Nós temos que ter muito cuidado disso. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. A mesma serpente, no sentido espiritual, que levaram eles a provar a Deus, a colocar Deus em prova. Depois as próprias serpentes os mataram, picaram. Tá ok, irmãos? É para a gente entender. Nós estamos sob vigilância. Não se queixem ou não murmurem, como algum deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. O anjo destruidor mata pessoas que queixa contra Deus, que queixa contra a obra de Deus, que queixam-se contra ungidos de Deus. O destruidor mata. Nós temos que vigiar muito, irmãos. Algumas das experiências aqui. Então eles chegaram a Mara, mas não puderam beber águas de lá, porque eram amargas. Por essa razão, porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Se o Senhor os levou para atravessar o mar, matar o exército de Faraó, libertá-los, será que eles vão morrer de sede? Por que a gente começar a reclamar? Eu já disse isso, irmãos, eu tenho muito cuidado disso. Que quando nós somos provados, cuidado com a nossa boca, murmuração contra Deus. O Senhor chateia-se com isso, o Senhor não tem prazer nessas coisas. O Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas, responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou Deus. Deus não gostou. Na situação que o pessoal reclamava que não havia carne. Talvez seja aquela passagem, eles lembravam dos alhos, das cebolas do Egito. O impressionante, irmãos, o interessante, é para nós estarmos atentos, porque o inimigo só faz lembrar das coisas boas. Porque lá havia coisas boas, com certeza. Mas o inimigo nunca levaram a lembrar o quanto ele sofria, sendo escravo do inimigo, escravos do mundo.
mas eles continuavam reclamando. Assim somos nós, irmãos. Às vezes, quando a gente passa por uma prova maior, a gente não lembra daquela enfermidade que a gente sofria anos e anos e anos e que o Senhor nos libertou. E agora a gente começa a reclamar porque a bênção não vem na urgência que você quer. Ok, irmãos? Isso foram as experiências que eles tiveram. Haviam várias. Só que eu não vou ler aqui por causa do tempo. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós, sobre o qual tem chegado os fins dos tempos. Irmãos, essas experiências aconteceram com eles e elas só ficaram anotadas como advertência, como exemplos para nós. Corrija-se, tá, irmãos? Corrija a tua vida com carinho, com amor. Não podemos andar no grupo. A igreja da internet caminha assim, corrija-se. Corrija-se, porque o Senhor considera todas essas coisas. Irmãos, Israel no deserto não vigiou a sua salvação, que foi gratuita, e que Deus lhe oferece. Entregaram-se à cobiça, eles entregaram-se às coisas más. No deserto eles foram idólatras, praticaram imoralidades, colocaram o Senhor à prova, queixaram-se, murmuraram-se e foram mortos pelo destruidor. Salmos 106:4 diz o seguinte: eles tentaram a Deus na sua solidão. Tá bom, irmãos? Isso está pronto a acontecer com cada um de nós. Irmãos, como fazer para que isso não aconteça conosco? Porque a nossa natureza, irmãos, ela luta contra aquilo que é a vontade de Deus. Não é ninguém super-homem aqui. A nossa natureza não quer buscar as coisas de Deus. A nossa natureza, a nossa velha natureza, ela é inimiga das coisas de Deus. Só que nós temos que lutar. Nós temos que ir atrás, ler a palavra, irmãos, participar de orações, orar em casa, buscar a sua vida com Deus, porque haverá grande luta. Irmãos, o que aconteceu? O conselho que o Senhor deu a Josué: como fui com Moisés, assim eu serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Olha só, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Irmãos, é ter o cuidado que a Bíblia, o que o Senhor nos chama a atenção na palavra, ter o cuidado de colocar em prática. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido. Bem-sucedido na salvação, naquele dia, irmãos. É necessário, irmãos, a gente atentar para com a palavra de Deus. Não cesse de falar da palavra, do livro dessa lei. Irmãos, eu me preocupo, porque a palavra do Senhor, Paulo adverte, fala com a igreja: olha, quando vós reunis, cantais salmos, hinos, cânticos de louvor, de edificação. E talvez, irmãos, quando a gente reúne fora daqui, a gente pouco fala de Deus, só se tiver um assunto assim. Irmãos, isso significa que não está correto as coisas. Se a gente tivesse avivado, tivesse com aquele fogo na alma, qualquer oportunidade com o irmão, vem cá, eu tenho uma bênção para te contar. E quando as coisas estão muito assim, irmãos, vamos desconfiar. Eu devo desconfiar. Quantas reuniões que a gente participa, que a gente não conversa nada sobre Deus, conversa das aventuras, não é falando besteira nem nada, mas não fala de Deus. Irmãos, nós temos que lutar, querer e saber, irmãos, que o Senhor quer isso de nós. Irmãos, se alguma luta na sua vida se mostrar mais forte do que tu, se alguma luta na sua vida fala: dessa eu não posso me libertar, ao conselho de Pedro: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele no seu tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhes,
firmes na fé. É isso, irmãos. Qualquer luta, qualquer problema, se humilhe. O Senhor nunca despediu ninguém vazio. Nunca, nunca. Ele pode não responder da maneira que você pensa, ou que você quer, mas Ele não vai te despedir sem a tua bênção. Mas, no entanto, irmãos, qualquer tipo de luta, qualquer tipo de problema, se humilhe diante desse Deus, irmãos. Porque não há luta que vai te vencer. Aquele que... Veja bem, irmãos, eu peguei o tema, esqueci de dizer o tema, mas o tema dessa mensagem é o seguinte: aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. É o versículo 12 que também era o tema da pregação. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém, nem Satanás, nem o mundo, tome a sua coroa. Não vos sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Nenhuma luta, ela deixa de ser comum aos homens. Conforme eu disse, mas eu nasci em determinadas circunstâncias, mas eu enfrentei uma luta, eu fiquei marcado. Lá é por isso que eu não venci. O Senhor diz, olha, nenhuma luta que o homem passa está sobre. É mais do que a luta que Ele permite à humanidade. Nós podemos vencer, o homem pode vencer. É por isso que eles estarão naquele dia na igualdade, serão julgados iguais. Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que se possa suportar. Mas quando forem tentados, Ele providenciará um escape para que possam suportar. Irmãos, toda luta que você passa, todo problema que você que está na casa de Deus, sobre a proteção de Deus, caminhando com Deus, toda luta, nela o Senhor tem algo. O Senhor está permitindo algo. Talvez foi a sua queda primeiro. Talvez você esteja enfrentando uma grande luta por causa do seu problema, mas você terá realmente alguns dias angustiosos. Mas com certeza, irmãos, no final, na vitória, irmão, você será edificado. Como exemplo, como alguma coisa que você fala, eu não vou repetir. Enfim, você estará aprendendo. Irmãos, concluindo, eu quero concluir assim, dizendo sobre o tema, irmãos, que conforme eu havia dito, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. 1 Coríntios 9, 24 a 27 diz o seguinte: não sabeis vós os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que o alcanceis. Sinceramente, irmãos, como cristão, você tem lutado com essa luta? Com essa fadiga de querer ser o primeiro? Vocês estão compreendendo que Paulo, o que o Espírito de Deus, através de Paulo, está querendo falar a você e a mim? Faça um esforço, lute, porque o reino de Deus, Jesus disse, nós só conseguiremos através do esforço. Então, ok, irmãos? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aquele para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, é incorruptível. Nós temos que lutar, temos que preparar. Assim também corro eu, não sem meta. Paulo está dizendo, eu corro essa corrida, porém não sem meta. Se a gente dá uma abrangida na igreja, talvez a gente olhe muita gente correndo sem meta. Sem compromisso, sem caminhar, sem ver a proteção, sem estar realmente na humildade, debaixo da proteção de Deus. Então, irmãos, nós temos que ter uma meta. Assim eu luto, não como desferindo o golpe ao ar. Imagina um lutador, irmãos, dando murros. Se o alvo é esse, a pessoa está dando murro por aqui. Muitos da igreja estão assim. Estão vindo aqui ouvir a palavra, não caminham com Deus, estão dando murro ao ar, enquanto nós temos um alvo a acertar, irmãos. Tanto o nosso inimigo como o objetivo, que é a salvação. Não basta ouvir. A palavra do Senhor diz, se nós estivermos ouvindo e não colocar em prática, é a mesma coisa de nós olharmos no espelho
Irmãos, hoje, por essa mensagem, eu vejo o quanto eu sou e estou feio. Estou falando da vida espiritual. Quando você ouve Deus falando, você olha para você e diz, eu estou feio. Ou se eu não estou feio bastante, pelo menos eu tenho que arrumar isso, não está bem. Porque Deus está falando. Porém, ele diz o seguinte, quando você contempla o seu rosto, nessa oportunidade, se você não corrige, é como você quando sai da frente do espelho. Logo, logo você esquece a sua aparência. Muitos de nós, irmãos, não tomam posição e esquecemos da nossa aparência. Então, irmãos, é isso. Por amor, irmãos. Misericórdia, por amor. É por amor. Para que você saia daqui falando, nossa, eu tenho que consertar a minha vida. Eu tenho que colocar as coisas no plumo. Porque é você só, irmãos. É só você. É só você e Deus. Assim eu corro não sem meta. Assim eu luto não como desferindo golpes ao ar, mas eu esmurro o meu próprio corpo, o reduzo à escravidão. Olha o que Paulo fazia. Irmãos, se a gente fala contra a mentira, eu não posso mentir. Se a gente fala contra a inveja, nós não podemos ter inveja. Eu não estou dizendo só para o pregador, não. É para você que evangeliza, é para você que prega contra isso, e você faz. Mas Paulo diz, olha, eu esmurro a mim mesmo, eu luto comigo, porque se eu aqui não quero obedecer a Deus, mas eu faço isso, eu o reduzo à servidão. E essa luta não está na maioria de nós. Caminhar como Deus quer, ela não está. Para que tendo eu pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. É o mesmo que a gente pregar para alguém, aquele alguém ser salvo. E você ser barrado na porta, que você não entra. Você foi desqualificado. Você, Amarildo. É comigo também. Luta, irmãos. Esmurre o teu corpo. Esmurre a tua vergonha. Para que Deus realmente seja glorificado na sua vida. Jesus fez muito por você. Fez muito. Sabe o que você pode agradar um pouquinho dele? É lutar para viver o que ele quer. Você quer deixar ele alegre? É você lutando, corrigindo-se. Aí ele vai sorrir com você. Apesar que ele é tão amoroso, ele sorri com você porque você está debaixo da proteção. Você está protegido. É o último versículo. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede-vos também paciente e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5:7. Irmãos, eu me assombro. Muitas das vezes a gente fala, Maranata, vem Jesus. Sinceramente, se o nosso Deus fizesse uma surpresa nessa tarde, as trombetas do Todo-Poderoso tocassem aqui nessa tarde, quantos de nós subiríamos com Ele? Mas é tempo, irmãos. É tempo de conserto. Ah, mas isso é assunto de igreja. Não é com você também. É homem, ser humano. Eis que Deus tem vos falado. Eis que o Senhor tem nos falado com relação a essas coisas. Corrija-se. Fechemos os nossos olhos. Olhe para você. Olhe para o seu íntimo. Vê a sua vida. Se acha que vale a pena corrigir-se e lutar em manter corrigido, o Senhor está aqui, porque a tua palavra nessa tarde é de aviso e aviso de amor.
Senhor, eu quero, Pai, em nome de Jesus, te agradecer, ó Deus, pela palavra que o Senhor tem nos falado nessa tarde. Ó Deus, palavra que nós não somos dignos. Quantas das vezes nós chegamos à tua casa e não somos dignos. Porém, a nossa esperança é que o Senhor fale conosco. O Senhor tem falado nessa tarde sobre a questão de nós corrigirmos a nossa vida. Lutar, ó Deus, para nós mantermos firmes a nossa salvação. Meu Deus, o Senhor conhece a cada pessoa que aqui está. O Senhor conhece o pequeno, o Senhor conhece o grande. O Senhor conhece o homem, a mulher que aqui está, jovem, crianças. Aos teus olhos, ó Deus, não passa ninguém desapercebido. O teu histórico, o currículo de cada um está diante do Senhor. Quero pedir, amado Senhor, que na tua infinita misericórdia, tu possas, ó Deus, visitar o coração, a mente, a vida, Senhor, dos teus filhos que aqui estão. Ó Deus, para que haja compromisso, para que haja, ó Deus, arrumação na vida, arrumação na casa. Porque o Senhor deseja salvar um povo. Não uma multidão de qualquer maneira, mas aqueles que estiverem firmes. Ó Deus, é a tua igreja que aqui está. Perdoa os pecados, ó Deus. Perdoa pecados que há no meio do teu povo, Senhor. Deus, ajuda aqueles que querem se libertar daquilo que eles têm entendido nessa tarde. Que os olhos daquele que tudo vê, contempla. Senhor, perdoa a transgressão. Perdoa o pecado. Nos dê força, nos dê ânimo, para que nós possamos prosseguir com a salvação, Senhor, que pelo qual, de uma vez por toda, foi entregue aos santos. Agradeço-te, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado. Amém. Amém, Jesus.